Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. Programa que a gente está falando sobre o livro do Levítico. É bastante interessante a gente aprender um pouco mais do Antigo Testamento, né? O livro do Levítico parte então do Pentateuco, lá no início da Bíblia. Padre Guido, o senhor explicou bastante coisa interessante já sobre o livro do Levítico. A gente falou agora há pouco sobre a questão do sacrifício dos animais, né? Sim. Da expiação, eram sacrificados como expiação dos pecados, Sim. também como ação de graças, entre outras coisas. Comunhão também, né? Sim. Mas tem um tipo específico que eu queria que o senhor contasse para a gente, que não faz parte daquilo que o senhor já explicou. Aliás, é uma expressão popular, o bode expiatório, né? Muita gente usa essa expressão no dia a dia, e a origem é lá do livro do Levítico. Sim. Explica para a gente o que é o bode expiatório e que contexto ele aparece lá no livro do Levítico. Sim. Entre as várias comemorações durante o ano, o povo se reunia, o povo em geral, para um dia especial chamado o Dia do Perdão. Na língua hebraica, né, este dia chamava-se, digamos assim, Kippur, o dia no qual todos deviam apresentar a Deus pedidos de clemência, de compaixão e de misericórdia. O povo se reunia muito numeroso na frente do templo para suplicar a Deus de não castigá-lo, mas de ter mais uma vez misericórdia. E acontecia exatamente um sacrifício também aí de animais, né? Um pouco diferente. Já estava preparado, digamos assim, no altar, onde seria depois queimado, um bezerro, já pronto. E o sangue deste bezerro já estava dentro de uma bacia, porque também fazia parte do rito. A um certo ponto, apresentavam ao sumo sacerdote, era somente ele que podia fazer este rito, 2 bodes. Certo. 2 bodes. Na frente dos 2 bodes, né, o sacerdote usava aquele instrumento, um paramento que chamado éfod, onde tinha alguns instrumentos, poderíamos até dizer, tinha dados com o número, né, e fazia um sorteio para escolher um dos 2. Era escolhido um dos 2 bodes. Então, o bode que era escolhido para o sacrifício era colocado de lado, certo? Ao passo que o outro bode, que acabou sendo chamado de expiatório, o que acontecia? Todo o povo, inclusive o sacerdote, colocava as mãos em direção do bode e descarregava, digamos assim, naquele animal os seus pecados. Certo. É uma manifestação espontânea, como se fosse uma confissão aberta. Descarregava os seus pecados cometidos contra Deus. Depois de alguns instantes, o sumo sacerdote mandava todo mundo ficar calados, chamava um homem que conduzia este bode expiatório para uma distância de 6, 7 quilômetros da cidade e o abandonava no mato. Logo em seguida, este homem voltava para poder viver na família, devia primeiro publicamente tomar um banho de purificação e trocar-se inclusive de roupa. Ao passo que o sacerdote, sumo sacerdote, o que fazia? Pegava uma bacia com o sangue do bezerro que já estava preparado e, na hora de matar o bode, okay, pegava o sangue também do bode, misturava os 2 sangue e com este sangue misturado aspergia todo o templo de Deus e no final aspergia também o povo. Era uma cerimônia
digamos assim, com grande participação das pessoas, nas quais se aliviavam espiritualmente do peso do pecado que ficava descarregado no bode que já estava no mato, solto, livre, ninguém mais cuidava dele. Ô, Padre Guido, mas então, no final de contas, o bode expiatório se dava bem. Porque é o único que sobrevivia do sacrifício daí, ele não era morto, então. Sim, não, exato. Né? Se dava bem. Podemos usar esta terminologia, né? E daí veio, porém, a palavra bode expiatório, né? Interessante. É um ritual que até hoje existe entre os hebreus, Eric. Eles costumam manter essa tradição do dia do perdão no Kippur. É verdade que hoje os hebreus têm também outras iniciativas, por exemplo, temos o Muro das Lamentações, ainda temos uma parede que está de pé, onde lá em cima existia o templo, o famoso templo que foi destruído pelos romanos. E costumam também chorar os seus pecados, os hebreus, mas sobretudo através da sua presença nesta parte do muro, eles renovam, digamos assim, o grande desejo do orgulho dos hebreus de poder um dia reconstruir aquele templo. Aliás, Eric, não sei se você sabe também que na hora da cerimônia de um casamento, até hoje os hebreus usam um rito estranho para nós. A um certo ponto, o noivo pega um copo, um cálice de vidro, coloca no chão e com os pés acaba despedaçando este cálice. Interessante. Qual é o ritual? Para lembrar para ele e para a noiva que o templo foi destruído, como este copo, como este cálice, esta taça, e a necessidade de fazer alguma coisa para reconstruir o templo de Deus. Interessante. Padre Guido, só agradecer a alguns telespectadores aqui que mandaram um recadinho aqui pra gente, agradecendo o programa de hoje e outros detalhes aqui que o pessoal comentou, que não dá pra gente ler todo mundo. A Brígida Maria manda aqui um recadinho pra gente. A Tereza de Souza, inclusive a Tereza agradece, foi ela que ganhou esses dias, que a gente sorteou um livro sobre a vida de João Paulo II, ela está aqui agradecendo. A Adriana de Piranguçu, Minas Gerais, também mandou aqui um recadinho pra gente. A Ema Carvalho Pontes, de Itajubá, também Minas Gerais. O nosso amigo Jairo Rodrigues da Silva, ele está dizendo, inclusive, que ele não é católico e assiste o programa Eclésia. Todas as pessoas são bem-vindas aqui. A gente recebe muitas mensagens de pessoas que não são católicas. Todas são bem-vindas. Ele até faz um comentário, olha, às vezes o apresentador usa dizendo a expressão nós católicos, etc. Por que não usa nós cristãos? Ô Jairo, é o seguinte, porque tudo que a gente fala aqui no programa Eclésia diz respeito à doutrina católica, né? Então a gente não quer ser imparcial, somos católicos, somos parciais, católicos. Mas é só para ficar claro que a gente está defendendo e explicando sobre a doutrina da Igreja Católica. Mas todos os nossos amigos cristãos e não cristãos são bem-vindos para entender um pouco mais sobre o que a Igreja Católica pensa. Pois aqui nós não estamos defendendo opiniões, nem minha, muito menos do Padre Guido. A gente quer ser fiel ao máximo à doutrina da Igreja. Mas obrigado por seu contato e seja muito bem-vindo sempre. Padre Guido, o livro do Levítico também trata de muitas festas, né? A gente já falou de algumas, mas é interessante a gente aprofundar nessas festas judaicas, antigas, desse povo da antiga aliança, porque a gente vê muitos sinais. A gente já falou de alguns aqui, por exemplo, lá do templo. A gente vê muitos sinais que a gente estão de pé até hoje no dia a dia da Igreja Católica. Por exemplo, como a luz do sacrário, que a gente lembra a luz dos Santos dos Santos. Né? E outras dessas festas também estão descritas lá, essas festas judaicas. E quase sempre a gente vê referências e algumas alusões à missa, ao sacrifício perfeito de Jesus. Então é bom a gente olhar também o livro do Levítico nesse sentido, né, Padre Guido? Para a gente entender essas festas e fazer relação com a nossa fé. Perfeito. O livro do Levítico cita várias festividades. Por exemplo, a festividade semanal do sábado, que era o dia do descanso absoluto para dar a Deus o que é de Deus, o dia de muita oração, de recolhimento, etc. O dia da Páscoa, celebrando, que até hoje os hebreus celebram, lembrando a saída, Páscoa significa passagem, a saída do povo do Egito rumo à terra prometida.